Terminou, parceiro? Terminou. Bahia 2, Vasco 1. Mas vou te falar, cara, O Vasco hoje não foi mal, não, tá? A arbitragem prejudicou o Vasco, tá? É importante falar isso, bater nessa tecla, cara. A gente fica chateado, pé da vida, né? Porque, pô, o time tava jogando direitinho e vem o árbitro atrapalhar, estragar a partida, né, cara? Expulsa o David, cara, numa situação, segundo amarelo, que ele não merecia o amarelo, não fez nada. Nada. O David não fez nada para tomar o segundo amarelo e para ser expulso. Ridículo, cara, ridículo. O tanto que o Vasco foi prejudicado pela arbitragem hoje, né? Vamos falar um pouquinho sobre a partida. Tô gostando mesmo, tá? Da postura do time do Rafael Paiva. É outro time, cara. Não é aquele time que aceitava a derrota. Ficava esperando, né? Ficava dentro do gol. Todo mundo dentro do gol, irmão. Todo mundo dentro do gol, esperando derrota. Pô, esse time do Rafael Paiva, não. Tá? Tem uma filosofia de se defender, tá? Mas consegue se defender bem, sair no contra-ataque e tal. É uma boa postura o time do Rafael Paiva. Tá? Hoje ele escalou o mesmo time que venceu o São Paulo por 4-1. Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, Piton na lateral esquerda, Michael e João Vitor na zaga, meio de campo os dois volantes, Matheus Carvalho e Hugo Moura, Estrela armando o jogo, Adson, David e Verratti. O Vasco começou o jogo hoje, você via os jogadores, pô, irmão, estavam leves, né? Pô, estavam levinho, maluco, levinho, todo mundo levinho, cara. O Vasco tocando bola, tentando. Só que, mais uma vez, o Vasco tomou um gol muito cedo. Muito cedo. Contra o São Paulo foi 10 minutos, tomou 1-0. Contra o Bahia, 6, 7 minutos, estava 1-0. Tá? Um chute despretensioso do Tassiano. Bola desviou no Michael. Pô, não é a primeira vez que eu vejo bola desviar no Michael, não, irmão. Se joga igual um maluco. Se joga de qualquer jeito, cara, na bola. Mais um jogo ruim do Michael, tá? Contra o São Paulo ele não foi bem, tá? Tecnicamente ele não foi bem, mas compensou na garra, né? Contra o São Paulo ele compensou na garra. Hoje, de novo, o Michael não foi bem. E aí você vai contando aí, irmão. O Michael não foi bem hoje. O Michael não foi bem tecnicamente contra o São Paulo. O Michael não foi bem contra o Flamengo naquela derrota. O Michael, pô, não foi bem contra o Fortaleza na Copa do Brasil, jogo de volta. Cara, o Vasco precisa contratar um zagueiro para o lugar do Michael. Esquece. Irmão, toda hora, vai botando o jogo aí. O Michael não foi bem. Pô, o Léo não dá para colocar, né? Agora o Léo não dá para entrar. O Léo vinha numa fase insegura. O Léo estava inseguro. E o Michael tá falhando demais, cara. O Michael não tá bem. Primeiro gol do Bahia, ele se jogou igual um maluco, a bola desviou nele, enganou o goleiro. 1-0 Bahia. E o Bahia, vou te falar, o Grupo City, cara. Pô, irmão. Bahia virou SAF, foi pro Grupo City. Já esquece, maluco. Já montaram um time. O time do Bahia é muito bom, cara. É muito bom. Três toques no máximo na bola. 2 toques, irmão. Meio de campo. Caio Alexandre, Cauli, Everton Ribeiro. Caio Alexandre, Cauli, Everton Ribeiro. 3 bons jogadores no meio de campo. Cauli, Everton Ribeiro e Caio Alexandre. 3 bons jogadores no meio de campo. O ataque, 2 bons jogadores. Tassiano e o artilheiro do campeonato ao lado do Verratti, o Everaldo. Bons atacantes também. Incomodam o tempo todo. Lateral esquerdo, Luciano Juba, muito bom jogador. Bahia tá com um bom time, tá? Bahia tá com um bom time. E tem reserva. Segundo tempo entrou o Biel, ex-Grêmio, bom jogador. Ademir, ex-Atlético Mineiro, bom jogador. E ainda entrou um tal de Stupinã lá para fazer o gol da vitória numa falha, né? Falha da zaga do Vasco, Stupinã guardou. Mas, voltando ao primeiro tempo, o Vasco tomou 1-0 nessa desviada do Michael.
tá? Depois, e o Vasco, irmão, o Vasco não se abateu, o Vasco continuou jogando bola, se defendendo. Deu muito certo a questão dos dois volantes que mais marcam, Hugo Moura e Matheus Carvalho. Esquece! São esses dois volantes que precisam ser titulares. Eu falei a vida inteira e o Rafael Paiva colocou, tá? Então o Vasco hoje se defende melhor, tá? Na proposta de se defender, o Vasco é melhor. E aí, perdendo de 1-0, o Bahia chegando e tal, mas o Vasco se defendia bem, cara. Se defendia bem até conseguir um contra-ataque. Um bom contra-ataque, um excelente contra-ataque. O Adson lançou o Paulo Henrique tentou fazer o gol, perdeu, a bola ainda voltou para ele, guardou 1-1 no primeiro tempo. Bahia em cima, segundo tempo, eu já pensava, né? O Bahia vai cansar. Cansou, o Vasco com a bola, o Vasco chegando, o David perdeu um gol incrível, maluco, incrível. A bola, se eu não me engano, foi o Paulo Henrique, cruzou, pô, ele isolou, irmão, bola para chegar chapando dentro do gol, gol da virada, mas o David vacilou, chutou ela na lua. E o Vasco, pô, Vasco bem, cara, o Vasco jogando bem, se defendendo bem. Gostei muito desses dois volantes, eu tava pedindo o tempo todo, eles se defendem bem, o Vasco se defendendo bem. O Adson entrando no jogo, saindo um pouquinho pro ataque, o David entrando no jogo e tal, pá. O árbitro dá o segundo amarelo num lance que o David não merecia, expulsa o jogador do Vasco, aí prejudicou o Vasco teve que ficar se defendendo com um jogador a menos e se defendeu bem, tá? Se defendeu bem, cara, se defendeu bem. Até, infelizmente, o Bahia fazer aí o segundo gol. Antes do Bahia fazer o segundo gol, cara, gostei do Rafael Paiva das trocas. Ele manteve os dois laterais, Paulo Henrique e Piton, que estavam bem, e aí colocou o Puma e o Leandrinho. Colocou na frente, cara. Tentou ganhar o jogo, irmão. Muito bom. Quantas vezes vocês viram eu falar aqui que o Puma precisava ser testado no ataque? Quantas vezes? Ele colocou o Puma na frente, irmão. Colocou. Só que aí o Bahia fez o gol. Aí matou, né? Matou ele, cara, porque depois ele teve que tirar o Paulo Henrique, aí recuou o Puma, colocou o Ryan para tentar um golzinho de empate e tal. Os dois volantes ele trocou também porque cansaram, né? Aí veio Zé Gabriel e Sforza. Foi bem, o time do Rafael Paiva, de novo, foi bem, tá? Foi bem. O Vasco foi prejudicado pela arbitragem, por isso que o Vasco saiu derrotado. Mas é o tipo de jogo que a gente não sai puto com a equipe, não, tá? A equipe do Rafael Paiva é muito, muito superior à equipe do Boina, do Álvaro Pacheco. Do Álvaro Pacheco foi presa fácil para o Flamengo, presa fácil para o Palmeiras, presa fácil, inclusive, para o Juventude. Irmão, mas o Juventude hoje também teve uma vitóriazinha muito boa para cima do Flamengo, né? Mas, enfim, contra o Juventude, o Vasco também foi muito refém, né? Estava se defendendo, né, jogando lá atrás, pô, irmão, esperando o Juventude ganhar, horroroso o treinador, o Álvaro Pacheco. Rafael Paiva não, Rafael Paiva tem uma proposta, tá? Tem uma proposta. Estrela hoje não foi bem, aquela situação que eu falo para vocês dos garotos, né? Vai oscilar, o Estrela hoje oscilou, não foi bem, tão bem quanto aquela partida contra o São Paulo, mas pelo menos o Rafael Paiva achou o time titular, montou a equipe está bem montada, a equipe está com uma postura de Vasco, tá? Joga com uma proposta de se defender e sair no contra-ataque. É o estilo de jogo do Rafael Paiva e está fazendo isso bem, tá? Tá fazendo isso bem, tá? Ah, Bigode, então a gente continua com o Rafael Paiva? Eu entendo que não, tá? Que a gente precisa de um treinador mais cascudo para o restante da temporada. Mas preciso falar que o Rafael Paiva, tá fazendo sim, irmão, um bom trabalho, tá? Tá fazendo. Ele também ganhou confiança depois desse jogo contra o São Paulo. Ganhou confiança, né? Então ele tá fazendo as mexidas corretas, tá fazendo o que tem que fazer, irmão. Ele faz e a gente fala, pô, é isso mesmo, legal, gostei, tá? Gostei. Ah, tirou o Adson, cansou? Beleza, vou colocar o Puma. Pô, quem tinha colocado o Puma? Ninguém. Ah, o Estrela tá mal, vou colocar o Leandrinho. O Leandrinho é um lateral que ataca bem.
Muito boa a postura do treinador. Os 2 volantes cansados, eu vou com 2 volantes descansados. Né? Tomou o gol, tira o lateral, colocou o Ryan. Muito boa a postura do treinador, tá? Muito boa a postura do treinador Rafael Paiva. O Vasco, repito, o Vasco não merecia ter perdido. Perdeu por culpa da arbitragem, erro da arbitragem ao dar o 2º cartão amarelo pro David, e aí acabou expulsando o jogador. Outra coisa, precisa reforçar o elenco com relação a zagueiro, irmão. Michael, não dá. E eu encerro falando o seguinte, cara, o Grupo City, né? Salgado desdenhou do Grupo City. O Grupo City já montou um time, já tem reservas, Bahia tá lá em cima no campeonato. Meu amigo, o Vasco virou SAF. Não adiantou nada, né? A gente vai vendo Botafogo, Bahia, Cruzeiro. Cruzeiro esse ano também já tá brigando lá no alto. Vou te falar uma coisa, maluco. Corre atrás do prejuízo, hein, Pedrinho? Corre atrás do prejuízo, reforça essa equipe, tá? Traz a grana, vende para outro, porque a gente tá para trás, hein? A gente tá para trás, precisa melhorar. Mas voltando ao jogo, ó. Hoje, mais uma vez, foi bem, tá? Foi bem, merecia um resultado melhor, merecia pelo menos ter saído com empate contra o Bahia. Queria que você comentasse aqui, ó, falando aí se você concorda com o Bigode ou se você teve outra visão do jogo Bahia 2, Vasco 1. Comenta aqui, ó, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!